Então, a live de hoje, ela vai falar sobre: será que produtividade, ser mais produtivo, é ser mais feliz, biologicamente falando? Ou isso é uma construção social e cultural que pode e deveria ser questionada? Bom dia, meu povo, minha pova. Eu tô aqui de férias ainda em Frankfurt e eu resolvi fazer esse Bru Te Ajuda a Se Ajudar surpresa num horário aleatório, porque eu me deparei com uma questão que eu achei muito importante conversar com vocês, que é se produtividade é igual a felicidade. Eu tive uma conversa com uma grande amiga minha quando eu tava em Amsterdã, agora, que me assustou muito. E eu acho que isso é uma questão que a gente precisa falar mais sobre por que a gente tá achando que ser mais produtivo é igual ser mais feliz. Eu vou trocar o nome dessa minha amiga para manter o anonimato dela. Então, vou chamar ela de Ingrid. E eu também vou trazer aqui um dado que eu fui atrás, fui procurar, falando que 61% dos brasileiros associam mais produtividade a mais felicidade. Então, vamos para a história. Eu nem vou ler porque eu vou contar para vocês, porque isso realmente aconteceu. Essa troca aconteceu entre eu e ela. Eu encontro com essa minha amiga, que é alguém que eu amo muito, que tem uma vida excelente. Ela mora numa cidade segura, tranquila. Ela tem uma pequena empresa em que ela faz doces e bolos para fora. Ela é casada com um homem que está muito bem colocado no mercado, ganha o suficiente, tem 2 filhinhos, os 2 filhinhos, um de 7 e um de 12, estão na escola, que em Amsterdã é uma escola um pouco mais estendida. Então, eles passam bastante tempo na escola, e o tempo que eles não estão na escola, eles estão fazendo algum esporte ou alguma atividade extracurricular. Então, essa minha amiga, ela tem o quê? Uma vida tranquila. Uma vida confortável. Não é uma vida cheia de luxos, até porque na Holanda se paga um alto nível de impostos, tanto para ter uma sociedade mais igualitária, mas também porque os serviços públicos são gratuitos. Mas ela tem uma vida confortável. Mora num apartamento ótimo, num lugar ótimo, cheio de verde, cheio de contato com a natureza. Muito bem. Então, essa minha amiga, que tem essa situação, virou pra mim e falou: Bru, queria que você me ajudasse a ser mais produtiva. Eu sinto que eu fico muito ociosa. Eu tava falando com as minhas amigas brasileiras e toda vez tá todo mundo na correria, todo mundo cheio de coisa pra fazer, todo mundo sem tempo. As mulheres galgando cada vez mais espaço no mundo corporativo, trabalhando muitas horas, com cargos e sendo promovidas. E aí, isso me fez pensar. Gente, eu juro que eu falei pra ela, eu falei: amiga, você conhece alguma dessas mulheres que está feliz fazendo isso? Ou elas estão fazendo isso como eu fiz na minha vida para um dia poder ser feliz tendo conquistado tudo que elas gostariam de conquistar com essa vida maluca que elas estão se promovendo? Muito bem. Então, primeiro eu vou fazer aqui uma tese, né? Quando a gente estuda na academia, a gente tem esse preceito de que quando a gente vai fazer uma proposta, a gente levanta hipóteses e a gente promove uma tese. Então, eu tenho uma opinião baseada em fatos, em estudos, em questões que já foram entendidas. E aí eu vou propor um olhar em cima disso para ver se uma coisa encaixa na outra. Então, é isso que eu vou fazer hoje nessa live. Vamos olhar para essa questão da produtividade. Eu vou trazer mais um dado aqui, porque eu fui atrás e eu vi uma pesquisa da SNEC de 2025 falando que a maior associação dos brasileiros à felicidade, ou seja, a pergunta: o que te faria mais feliz? É em 61% dos
perguntados se eu fosse... A resposta é, se eu fosse mais produtivo, tivesse mais foco. Acima de muitos itens, mas eu queria ver os outros itens, mas eu vou deixar o gráfico aqui para quem for assistir isso no YouTube. Então, muitas outras coisas, que são realmente mais associadas à felicidade, estão em detrimento dessa percepção de que se eu fosse mais produtivo, eu seria mais feliz. Muito bem, vamos olhar para essa hipótese que eu vou levantar aqui hoje, de que isso não é biologicamente correto, não faz nenhum sentido neurocientificamente falando, e que é, então, portanto, se não faz nenhum sentido biológico e não faz nenhum sentido neurocientífico, só pode ser que a única coisa que está sustentando essa crença é cultura, algo social, ok? Vamos olhar então. Biologicamente falando, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de algo que se chama ciclo ultradiano. O que é o ciclo ultradiano? É a capacidade de um cérebro de sustentar a atenção, sustentar a produtividade, o estar alerta, estar em vigília. Muito bem. A grande maioria dos estudos neurocientíficos, estruturais do cérebro humano diz que a gente não consegue sustentar a atenção de maneira seguida por mais de 90 minutos. Inclusive, existem muitos estudos que falam que a gente não deveria passar de 45 minutos. Por quê? Porque a gente começa a deixar o sistema em estresse, para além do que ele foi feito para fazer. A gente está levando ele a um superaquecimento. Vamos fazer uma associação com o carro. Então, vamos dizer que eu estou levando ele a ficar constantemente performando mais do que ele foi projetado para performar. Esse sistema nervoso central. O que vocês acham que acontece com... Vamos lá, pegar a metáfora do carro. O que acontece com o carro se eu fico acelerando ele na subida com o freio de mão puxado? O que acontece com o carro? Gente, ele fica cada vez melhor? Ele fica cada vez mais mecanicamente disponível, com as peças tudo em dia, tudo maravilhoso, ou ele se desgasta? Por que que a gente acha que o sistema biológico humano vai ser diferente de um sistema estrutural mecânico? A gente acha que forçar o nosso corpo, o nosso cérebro, a estar em atenção constante, em vigília constante, em estresse constante, é mais eficiente do que oscilar momentos de descanso com momentos de atenção. Não faz nenhum sentido. Então vamos lá. Qual a proposta do mundo de hoje, né? Então essa minha amiga estava olhando para essas mulheres que têm cargos, vamos dizer, não necessariamente cargos altos, mas cargos em empresas que exigem que elas produzam 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia, ou como eu fazia, até 14 horas por dia. Isso quer dizer que, gente, presta atenção, eu acabei de falar que o máximo de atenção sustentada de um sistema biológico cérebro é 90 minutos. 90 minutos. A gente tá falando de 12 horas. Ah, mas tem um intervalo do almoço. Não, gente. O correto é 90 minutos descanso. 90 minutos descanso de quanto? Pelo menos meia hora. E descanso, gente, não é ler e-mail, não é ficar no feed do celular. Isso é estímulo. Descanso é desestimular, deixar o cérebro descansar, aliviar, soltar o esforço. A gente vive numa sociedade que diz que mais esforço
é igual a mais resultado. Isso está biologicamente incorreto. Esforço sustentado por muito tempo adoece. Não traz melhores resultados, traz piores resultados. Então vamos olhar aqui. Para além disso, o que acontece quando a gente está estimulando de maneira consecutiva o sistema simpático, que é esse sistema que faz com que a gente fique em vigília, em alerta, em atenção. O sistema simpático ele é governado por um hormônio chamado cortisol. Quando a gente precisa estar em vigília, a gente precisa estar com o cortisol alto. Isso quer dizer que se eu vou sustentar uma vigília por 8 horas seguidas, 9 horas seguidas, 10 horas seguidas, eu estou falando que eu vou ter uma liberação crônica de cortisol. O que quer dizer crônica? Quer dizer o tempo inteiro, constante. O cortisol foi feito na nossa biologia para ser liberado em picos. Então, toda vez que a gente precisaria de vigília e alerta, como por exemplo, para ir caçar, quando a gente acordava para buscar comida, para cuidar dos nossos filhos, para ir para a lavoura, o cortisol aumentava e aí, no momento de descanso, quando a gente parava de se esforçar, o cortisol caía. E a gente entrava na restauração, que é o sistema parasimpático, que é onde acontecem todas as coisas importantes para a manutenção da nossa saúde. Então, a manutenção da nossa saúde depende da nossa permanência no sistema parasimpático, o oposto ao sistema de vigília. Quando a gente se coloca constantemente no estado simpático, que é esse estado de estresse crônico, todas as funções biológicas que estão associadas à manutenção da nossa saúde ficam restringidas. Ou seja, o sistema imunológico não funciona direito, a gente aumenta a chance de ter problemas cardiovasculares, pressão, problemas com glicose, com uso de glicose, que pode levar a diabetes. Então, assim, gente, nada muito próspero acontece no nosso organismo quando a gente tá em vigília constante. Quando isso era para ser em picos. Muito bem. A vigília constante, que é a ativação constante do eixo HPA, faz com que a gente tenha uma sobrecarga do sistema nervoso central. De novo, na metáfora do carro. E isso faz com que o nosso cérebro tenha maior propensão a experimentar ansiedade, depressão, crise de pânico, problemas relacionados à saúde mental, burnout. Isso é uma consequência direta da exposição constante desse organismo a uma quantidade excessiva de cortisol, dada a nossa demanda por performance e produtividade, que não é natural, é contrabiológico. Então, vamos olhar para o que seria felicidade para a nossa biologia, para o nosso cérebro. Neurocientificamente falando, a gente está falando que felicidade é um estado biológico estável em equilíbrio, em homeostase. Quais são os sinais de que você está com um sistema biológico em equilíbrio? Sono de qualidade natural, sem precisar de nenhum medicamento. Quem tá aí nesse estado? Hein, gente? Outra coisa fundamental, sistema imunológico que se restaura. Então, gente que fica doente o tempo inteiro, dores crônicas, doenças autoimunes como psoríase, fadiga crônica, problemas intestinais, todos sinais de falta de saúde, falta de equilíbrio. O nosso corpo biológico pede por conexão para ter felicidade. Então, nós somos seres sociais. Então, quando a nossa conexão ela é
via competição, ou seja, quando a nossa valia interna só pode estar boa se a gente, comparada às pessoas fora da gente, está se sentindo mais produtivo, com mais conquistas, mais sucesso, isso não causa um equilíbrio interno. Isso, na verdade, causa desequilíbrio. Então, quando a Ingrid olha para as amigas e coloca a sua autoestima, o seu valor próprio na comparação externa, isso é um sinal de desequilíbrio interno. Porque quando você precisa de métricas fora de você para entender a autoestima dentro de você, isso é insalubre, não é saudável, não mostra equilíbrio emocional. Outro ponto também super importante para a gente entender o equilíbrio biológico é a alternância entre as redes cerebrais. A gente tem duas redes cerebrais. A da atenção e do foco, que é a rede executiva, e a rede padrão, que é a rede do ócio, é a rede da divagação. Essa alternância entre redes diz muito sobre a qualidade do nosso sistema nervoso central. Quanto maior a alternância entre redes, mais equilibrado está o nosso sistema. Então, quando a gente não promove o ócio intencional, a gente está o tempo inteiro apertando o acelerador do nosso carro, a gente não consegue usufruir dessa alternância. Ou seja, a nossa criatividade, a nossa intuição vão estar necessariamente abaladas, porque sem uma rede padrão funcionando direito, essas qualidades não estão disponíveis para nós. Então, muitas vezes a gente pensa assim, precisamos pensar fora da caixa para resolver esse problema. Se nós estamos em estresse crônico, buscando uma produtividade excessiva, pensar fora da caixa não está disponível. A gente não tem como usufruir de fatores biológicos que estão num sistema chamado parasimpático se a gente só tá no simpático. Então, é uma cilada a gente pensar que produtividade é igual a felicidade. Os fatores que nos levam biologicamente à paz interior, por exemplo, tempo de qualidade pra gente, poder estar em contato com a natureza. Gente, milhões de estudos mostram quão importante para a nossa prosperidade biológica é estar em contato com a natureza. Se nós estamos 10, 12 horas por dia trancados no escritório com luz artificial, isso não está acontecendo na sua vida. Isso sim tem um impacto na qualidade e prosperidade do seu sistema biológico. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é que apesar de ficar muito na superfície, né, muito acessível esse entendimento de que produtividade é igual a felicidade, quanto mais produtivo eu for, quanto mais esforço eu tiver, quanto mais disciplina eu apresentar, mais resultados, mais conquistas, mais dinheiro eu vou ter, isso é uma roubada. O que você vai ganhar buscando mais produtividade é um sistema em falência. Você vai ganhar um burnout, você vai ganhar falta de saúde mental. Então, vamos olhar para essa cultura em que a gente está inserido. Todas as propostas que não tem um ancoramento biológico, ou seja, quando a gente fala, eu vou ser mais feliz quando eu for mais produtivo. Se isso não tem um ancoramento biológico, ou seja, se a biologia, a neurociência não dão suporte factual para essa declaração, isso vem da cultura. Isso foi entregue a você por um sistema fora de você. Então, vamos pensar assim. A quem interessa que pensemos que ser mais produtivo, se esforçar mais, passar por cima da nossa saúde, do nosso equilíbrio, do nosso sono, da nossa qualidade
de tempo e conexão, do silêncio, da meditação, passar por cima de tudo isso, do ócio, da criatividade, é interessante. Um sistema que ganha dinheiro em cima do quanto você precisa consumir, ou um sistema que tá ok se você estiver calmo, tranquilo, equilibrado, feliz e não quiser consumir. Uma corporação prefere funcionários que acreditem que esforço igual a resultado, ou uma corporação prefere funcionários que acreditam que equilíbrio igual a mais resultado? Lembrando que o capitalismo quer é lucro. É um sistema baseado no lucro. Quando alguém fala para você, eu gostaria de render mais, ser mais produtiva, para poder ser mais feliz, vamos olhar para quem está nesse lugar. As pessoas que você conhece, que trabalham intensamente, estão o tempo inteiro ocupadas, na correria, sem tempo para nada, sem qualidade de vida, emendando uma tarefa na outra. Essas pessoas estão felizes? Olha para as pessoas ao seu redor. Essas pessoas estão felizes ou infelizes? Eu venho dessa cultura. Eu passei quase 20 anos da minha vida associando produtividade a um dia encontrar a felicidade, porque eu ia chegar na conquista da felicidade. O que eu encontrei, o que eu conquistei foi uma infelicidade profunda e um burnout. Então, ao invés de se propor a seguir o que a manada, a galera, o senso comum está trazendo como jeito certo de viver, olha por trás de quem está propondo isso. Essas pessoas estão felizes? Elas não estão, gente. Beijo pra todo mundo.